Fala galera, tudo bem? De volta aqui no canal com mais um vídeo. Bom, esse vídeo aqui não é um vídeo repetido, tá? No último vídeo a gente trouxe essa planilha aqui e o vídeo dessa planilha porque a gente disponibilizou para vocês essa planilha grátis aqui no canal. Então essa aqui é uma planilha onde você faz os lançamentos dos seus gastos, né, diários ali, onde você coloca a data que você teve aquele gasto, qual a categoria do gasto, se foi aluguel, internet, lazer, e coloca o valor que você gastou naquele dia com aquela categoria. Com isso, a planilha permite, além de você filtrar o mês aqui e ver o quanto que você gastou no mês, aqui no subtotal, ela também permite que, ao você digitar aqui a data do gasto, a categoria e o valor, ela traz um resumo aqui para você do quanto você vem gastando por cada categoria, para você saber qual é a categoria que você mais está gastando ali no ano. Você vê que 50% dos gastos é com aluguel. E além disso, permite que ao você selecionar uma determinada categoria, ele mostra aqui o quanto você gastou no ano e mês a mês, para saber se está aumentando os gastos, se está diminuindo. Ó, perceba que o supermercado aqui, ele vem só aumentando os gastos mês a mês, ok? Eu fiz só essa introdução porque esse vídeo aqui, como eu falei, se você voltar um vídeo aqui no canal, é o vídeo que a gente traz demonstrando como funciona essa planilha. E a gente deixa essa planilha grátis aqui, o link para vocês baixarem e utilizarem. Então tem um vídeo explicando todo o passo a passo como vocês vão utilizar ela, ok? Por que eu fiz essa introdução? Porque o vídeo de hoje a gente vai tratar sobre um tema que tem nessa planilha, que é agora dando série a nossa, transformando gráficos no Excel. Então nessa série, para quem está chegando aqui no canal, a gente tem algumas séries aqui, séries de produtividade no Excel, séries aqui de funções de AX, a gente tem também série de qual a diferença, onde a gente traz ali diferenças entre recursos e funções parecidas no Excel. E a gente tem também essa série, onde a gente traz ali boas práticas de gráficos. O que a gente pode melhorar, recursos às vezes ali pouco conhecido pelo pessoal. E hoje a gente vai falar sobre o recurso que a gente utilizou nessa planilha aqui, que é, perceba que quando a gente está em abril, o mês de abril está laranja aqui. Por quê? Porque é o mês com maior gasto. Ó. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o restaurante, perceba que ele ficou laranja o mês de janeiro, automático. Porque o mês de janeiro aqui é o mês que tem o maior gasto. Então é isso que a gente vai ensinar vocês hoje a fazer, vocês conseguirem destacar no gráfico aquele mês que tem o maior valor. Às vezes você tem ali no gráfico ali valores muito próximos, que só olhando é difícil identificar qual é o mês que teve o maior valor. Aqui com uma cor diferente, na coluna fica mais simples, né? De você conseguir identificar isso. Então você vê aqui, ó, ele vem linear, aqui ele já fica de uma cor diferente porque ele está destacando o maior valor aqui em abril, beleza? Bom, então vamos lá, vamos explicar para vocês como fazer isso. Primeiro, a gente, para esse gráfico aqui, na planilha original, que vocês podem baixar, aqui no vídeo anterior, tem o link lá para vocês, a gente tem uma aba que fica oculta aqui, né? Que é uma aba auxiliar, e os gráficos ele vem dessa aba aqui, tá? Então, dessa aba aqui é que ele vem e desenvolve esse gráfico aqui conforme você vai selecionando. Porém, para eu explicar para vocês, não ter que ficar voltando na aba auxiliar e na aba aqui categoria, eu vou ocultar novamente essa aba aqui, que eu tenho aqui para vocês. Aquela mesma tabela eu coloquei aqui para a gente ficar trabalhando aqui na mesma tela, tá? Para não ficar voltando. Então, ou seja, esses gráficos aqui, ele vem dessa aba auxiliar aqui, ok? Então vamos lá, se eu fizer um simples gráfico aqui, ó, entre a coluna mês e valor, olha o que vai acontecer. Eu vou vir aqui, gráficos recomendados, vou pegar esse gráfico de coluna, não vou me ater aqui à questão de design do gráfico, a parte visual, a parte estética, vou apenas a parte funcional aqui, que é o foco do vídeo de hoje, que é destacar para vocês qual que é, vou só tirar o título aqui para a gente ganhar espaço, tá? Que é demonstrar aqui para vocês como fazer o gráfico destacar automaticamente o maior valor. Ó, perceba que a gente está aqui com o aluguel aqui em cima. Ó. Você vê que olhando aqui, só batendo o olho, é difícil você identificar que abril é o maior valor. Isso é porque tem uma diferença pouca ali, né? De R$50. Então, ó, você tem que olhar com mais calma. Agora, quando a gente coloca a cor para destacar o maior, aqui só de bater o olho você vê que aqui, como tem o laranja aqui, então ele está destacando que esse aqui é o maior. Beleza? Bom, vamos lá. Como eu falei, se eu fizer o gráfico simplesmente pegando a coluna de mês e valor, ele não vai destacar automático. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui uma coluna auxiliar, onde eu vou utilizar a função não disp.
Como que é isso? Eu vou fazer aqui do lado, tá? Pra gente manter essa daqui que já foi desenvolvida. Qual que é a ideia aqui? Primeiro, eu quero que ele destaque aqui para mim nessa coluna auxiliar somente o maior valor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a função se o valor que está nessa célula aqui for igual ao maior valor, eu vou utilizar aqui a função maior, poderia utilizar a função máximo também, tá? Aí, nesse caso aqui, as duas funções servem da mesma forma. Como eu utilizei a função maior aqui no auxiliar, eu vou, nessa aqui que eu estou refazendo com vocês, eu vou utilizar a função máximo, que é para vocês verem que funciona da mesma forma. O que a função máximo faz? Ele reproduz para mim qual que é o maior valor desse intervalo aqui, ó. Selecionei esse intervalo, vou travar aqui as células, pronto. O que a função máximo vai trazer aqui? O maior valor, que é o 1500. Então eu estou falando, se esse valor que está aqui, no caso, na célula U9, 1450, for igual, né, ao máximo valor desse intervalo, eu quero que ele repete o valor que está aqui, na célula U9, que é o valor aqui de janeiro. Se não, eu quero que ele traz a função não disp. Função não disp, eu vou até jogar aqui para o lado aqui. Não disp. Vou abrir e vou fechar o parêntese e vou fechar o parêntese novamente. Pessoal, eu tenho vídeos aqui no canal explicando sobre a função se, sobre a função máximo, a função maior, sobre a função não disp. Então, eu não vou focar muito nelas aqui para o vídeo não ficar muito extenso, beleza? Então, o que eu estou falando para o Excel? Excel, se esse valor aqui, ó, de 1450, ele for igual ao maior valor que tem aqui nesse intervalo, eu quero que você repete esse 1450. Se não, ele traz a função não disp. A função não disp, ele vai trazer esse hashtag ND aqui, de valor não disponível, né? Por isso que está aqui, não disp é de não disponível, por isso que tem esse ND aqui. Isso é padrão do Excel. Vou apertar o Enter, pronto, ó, ele vai trazer aqui o ND. Agora eu posso vir aqui e posso arrastar essa fórmula aqui, ó. Quando eu arrasto, olha aqui o que ele faz, ó. Ele trouxe o 1500 aqui. Por quê? Lembra qual que é a minha fórmula? Se 1500 for igual ao valor máximo desse intervalo, ele repete o valor que está aqui. Então, por isso que ele repetiu. Se eu fizer só a função máximo aqui, ó, para vocês terem uma ideia, o que a função máximo vai trazer? Máximo desse intervalo aqui. Ó, o que ele vai trazer? 1500. Ele vai retornar o maior valor. E é isso que eu estou fazendo aqui na fórmula. Se essa célula aqui for igual ao maior valor, que no caso é 1500, eu quero que ele repete o valor que está aqui nessa célula, senão ele traz o não disp. Então, por isso que se eu vier aqui e mudar para o apps de comida, olha aqui, ó, ele vai trazer somente o 70 aqui, porque o 70 é o maior valor. Se eu vier aqui e colocar farmácia, ele vai retornar o 55, porque o 55 é o maior valor entre o intervalo. Ok? Então eu posso utilizar isso tanto com a função máximo, como eu utilizei aqui, ó, como utilizar com a função maior, que é o que eu utilizei aqui, mas a sintaxe da função é a mesma, tá? A fórmula é a mesma, beleza? Eu só trouxe aqui duas possibilidades, você pode usar tanto a função maior como a função máxima. Qual a diferença entre elas? Tem vídeo aqui no canal para vocês, beleza? Bom, então eu já fiz aqui a minha coluna auxiliar para trazer somente o maior valor do intervalo, eu destacar esse maior valor, porque eu preciso disso para que o gráfico aqui para mim, ó, ele consiga destacar de uma cor diferente aquele que tem o maior valor. Pronto, ensinei já aqui como fazer essa função auxiliar para trazer o maior valor numa coluna auxiliar e destacar apenas ele. Agora eu vou fazer o gráfico para que ele consiga destacar numa cor diferente. Lembra que esse gráfico aqui, eu peguei só a coluna de mês e valor. Agora que eu tenho aqui a coluna auxiliar, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse gráfico e vou construir um novo gráfico selecionando as três colunas. Venho aqui em inserir, gráficos recomendados, posso pegar esse aqui mesmo, ok? Vou trazer ele para cá. Vou aumentar aqui. De novo, sem se preocupar muito com a parte estética e visual do gráfico nesse momento. Aí o que acontece? Perceba que aqui agora ele gerou duas informações aqui no mês de março. Porque ele está gerando o 55 do mês de março e está gerando o 55 da coluna auxiliar. Você vê que os outros meses ele não tem nada, ele não tem zero aqui. Por que ele não tem zero? Porque o não disp faz isso. Se aqui tivesse zero,
no lugar do não disp, ele ia aparecer 0 aqui também, né? Iria, se a gente colocasse o rótulo de dados, ele ia aparecer aqui. Então não é isso que eu quero, tá? O que eu quero é que ele destaque somente o mês que tem o maior valor. Por isso que eu utilizo a função não disp. Só que, ó, ele não está igual ao gráfico de cima. Ele está gerando duas colunas no mês. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que sobrepor isso. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui nessa coluna laranja, vou clicar com o botão direito, formatar série de dados, vou vir aqui em sobreposição de séries, onde está menos 27%, eu vou apagar isso aqui e vou por 100%. Vou dar Enter, olha o que vai acontecer. Pronto. Ele fez a sobreposição já aqui para mim, ó. Então se eu vier aqui agora e colocar app de transporte, aí, ó, você vê que ele já colocou, vou apagar isso aqui, ó, você vê que ele já destacou aqui, ó, fevereiro como o mês maior valor, tá de uma cor diferente, laranja. Se eu vier aqui e colocar curso de idiomas, ó, ele já destacou o último mês. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que gerar aqui uma coluna auxiliar da coluna que você tem os seus gráficos, para que ele destaque ali o maior ou o menor valor. Então você poderia usar a função menor ou a função mínimo para destacar o menor valor. Aí, ao você projetar o gráfico com as três colunas, você tem que ir nessa coluna auxiliar que ele gerou e fazer a sobreposição de 100%. Com isso, ele vai sobrepor, né, como o próprio nome diz, a barra da coluna valor e vai destacar a barra da coluna auxiliar, né, a coluna, no caso, da coluna auxiliar no gráfico. Então, qualquer categoria que eu selecionar aqui agora, ele sempre vai manter ali para mim destacado, aí, ó, a coluna de maior valor, ok? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês já utilizam, né, esse recurso de sobrepor para destacar ali nos seus gráficos o maior ou menor valor. Beleza? Não deixe de curtir, compartilhar o vídeo também, isso ajuda bastante a gente aqui. E se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Tem vídeo toda semana aqui, tá bom? Ah, e volta no vídeo anterior, se você quiser essa planilha, que a gente tem lá o passo a passo de como utilizar e a disponibilização do link também para vocês baixarem elas totalmente grátis. Beleza? Bom, galera, um grande abraço e até o próximo vídeo.